Eu não consigo colocar. Então vamos lá. Vamos lá, tema de hoje, tomar os pais, né? Eu quis fazer o inverso, né? O que acontece com a gente, né? Com nós todos, quando a gente não toma os pais? E será que a gente tomou os nossos pais, né? Agora nessa fase adulta, será que a gente tomou? É sempre bom a gente refletir sobre isso. Rick, boa noite. Então, primeiro vamos se conectar com uma coisa, antes da gente falar desse tema de tomar os pais. Quando você pensa nessa frase, tá? Você que está vendo agora ao vivo, você que está vendo nesse momento gravado, quando você escuta, mesmo que você não conheça esse tema, né? Nunca tenha ouvido falar dessa frase de tomar os pais, respira e escuta quando eu falo tomar os pais, como isso ressoa em você. Né, tomar os pais. Pode ser que para algumas pessoas isso seja um pouco mais leve, ou às vezes dá uma dureza, ou dá uma sensação, tá? É normal. Mas eu vou explicar esse conceito, que muita gente fala sobre ele, né? Quem conhece um pouquinho de constelação familiar já ouviu falar desse tema, né? Ah, tem que tomar os pais, tem que tomar os pais. Mas eu já vou fazer essa introdução, mas eu vou tirar as cartinhas para a gente ver o que vem primeiro pelas cartas, né? Para a gente ver o que a gente precisa aqui como grupo, né? Quem se conecta com essa live, com essas informações com a gente aqui, o que a gente precisa. Vamos mentalizar aí. Vou tirar a primeira carta da constelação, que é aquele baralho aqui da constelação. Mentaliza aí. Pronto. Não vi ainda. Agora, aqui o oráculo, embaralhando aqui. Mentaliza aí, eu vou também mentalizando aqui e vamos ver. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é olhar essas cartas, né? Porque é o que ressoa com todo mundo aqui. Vamos ver o que saiu aqui da constelação. Pergunte-se a si mesmo, o que eu ainda não estou vendo? Isso é bem interessante, porque eu falo bastante sobre isso, né? Que a constelação, eu já vou explicar um pouco o que é a constelação para quem não conhece. Mas é um tipo de técnica que é assim, o que eu preciso enxergar, que eu ainda não enxerguei, mas que se eu enxergasse aquilo faria diferença. Então é como você sair um pouco da mente, né, do mental, na verdade, e ir para olhar de fora e começar a olhar com outro olhar, né, com uma outra visão. Então o que será que a gente ainda não está vendo em relação a esse tema dos pais, de tomar os pais? Talvez alguma coisa que eu aprendi, que eu vou compartilhar, a gente precisava ver e a gente ainda não viu. Carta do oráculo, né? Ó. Pense no obstáculo como uma forma de ajuda. Talvez você possa rever uma posição ou estratégia para que o obstáculo se transforme em oportunidade ou para reafirmar um propósito. Interessante, né? É isso, né? Olhar diferente para o obstáculo. É bem difícil essa parte, né? Quando a gente está passando por uma crise com algo assim, uma adversidade muito forte, uma tendência do nosso cérebro, né? Até pelos estudos da psicologia, a gente tem uma tendência a ir para o negativo, a gente tem uma tendência a continuar no negativo, né? O nosso cérebro, ele entra nesse mecanismo. Então é difícil a gente olhar alternativas quando a gente está num obstáculo, porque é cerebral, né? De uma forma cerebral, a gente já entra nesse lugar de achar assim, não vai mudar. Então é uma tendência que a gente tem. É importante a gente saber que isso existe. Porque existe 3 formas, né, nesse sentido. Quando a gente está numa crise ou numa adversidade muito forte, a gente vai por 3 caminhos. A gente vai por um caminho... Isso é estudo do pai da psicologia positiva, que fez lá na década de 60. Primeiro a gente vai ficar num mood, né, que a gente fala, né, num loop, né, ou seja, rodando no mesmo lugar, numa situação de negatividade quando a gente passa por uma crise. Ou a gente vai para o segundo, que é um lugar que vai atraindo mais negatividade. Então, por exemplo, você está passando por um término de relacionamento, um divórcio. E às vezes isso está relacionado à perda. Aí você vai para o trabalho e você começa a perder cliente. Então, assim, uma coisa negativa gera outra coisa negativa. A gente tem essa tendência. E também a gente tem o terceiro lugar, que é a gente transformar toda essa crise que a gente passa e sair mais forte dela. Que parece uma coisa utópica,
Mas essa é a mais difícil de alcançar, porque a gente tem as duas tendências em ficar no 1 e no 2. Então essa é a mais difícil. Existem vários mecanismos que estão relacionados ao que a gente viveu na infância, que faz com que a gente olhe para isso de forma mais negativa e comece a entender que aquilo não vai ter solução. Mas existe como transformar isso, existe como você olhar para isso e começar a ter um estilo mais positivo nesse sentido. Nem era esse tema, mas é só para contextualizar que às vezes quando a gente está no estresse mesmo, numa crise muito forte, a gente entra nesse lugar. Então a gente tem que fazer um esforço para sair, porque naturalmente a gente vai para esse lugar, porque a gente tem um instinto de sobrevivência que vem lá dos nossos primatas, lá dos ancestrais. Então a gente tem que ficar nesse lugar mesmo, a gente tem que reconhecer que isso existe, acho que é a primeira coisa. Bom, saiu só isso das cartinhas, né? Então, vamos lá. O tema de tomar os pais, mas antes de falar do tema de tomar os pais, vou me apresentar. Eu sou Luiz Oliveira, sou terapeuta e consultor. Eu trabalho com constelação familiar como essência, mas eu utilizo outras técnicas também. E também faço consultorias. Eu vou diversificando um pouco esse conhecimento da visão sistêmica com outras vivências que eu faço, para que a gente chegue num lugar onde fique mais fácil de compreender. E o objetivo do meu trabalho, né, a missão da minha empresa é ajudar as pessoas a saírem desse piloto automático, que a gente vive um pouco no piloto automático, né? Eu já falo isso em todas as lives, mas é bom repetir. A gente está sempre no piloto automático, porque é um mecanismo também do nosso cérebro, mas eu faço uma análise da vida mesmo, né? A gente vai ficando lá naquela coisa, não muda, e a gente fica no piloto automático, e às vezes a gente precisa sair, né? Como veio a carta, que eu ainda não estou vendo. Então, a constelação é te dar uma visão, né, de drone, te colocar para fora, e você começar a entender quais são as dinâmicas da sua vida, as dinâmicas da sua família, os padrões comportamentais que você vem carregando, que talvez você ainda nem tenha consciência, ou você precisa reafirmar, ou falar assim, é isso mesmo ou não. A constelação vem te ajudando nisso. E esse é o objetivo da minha empresa, né? Fazer com que a gente tenha mais consciência, né? O meu objetivo principal, né? O porquê eu faço isso. Não é o objetivo assim, que nem os terapeutas, eu tenho que ajudar as pessoas no Zen, não é isso. Na verdade é um coletivo, a gente se ajuda para que a gente tenha uma mudança de consciência coletiva. Então, que a vida seja mais leve. Então, o porquê que eu faço isso, esse o meu objetivo. Então, eu te ajudo a sair do piloto automático, essa é a missão da empresa. Então, pensando nessas linhas da constelação familiar, né, quem desenvolveu a constelação familiar foi o Bert Hellinger. Eu vou contar uma história do Bert Hellinger nesse livro aqui, ó. Que tem a carinha dele, ó. Esse livro é a biografia do Bert Hellinger. Ele conta toda a história dele desde a infância. Mas eu quero tirar uma parte aqui na página 26 do livro do Bert. Ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês, ó. Ele ia fazer, em poucas semanas, ele ia fazer 92 anos. Ele ia completar 92 anos. E ele falou assim, um sábado, poucas semanas antes do meu aniversário de 92 anos, ele foi acometido por um sentimento. Que sentimento era esse? De tristeza e abandono, quando ele pensava na mãe dele, isso com 92 anos. E o Bert Hellinger, hein? Pai da constelação, ou seja, ele trouxe o conteúdo das constelações para todos nós aqui no mundo. Aliás, ele foi muito corajoso. Por quê? O que ele pensava aqui? Ele até coloca assim no livro, quando ele pensava que ela preferia o irmão ao invés dele. Então ele tinha essa sensação de tristeza, né? De ser dentro aqui dele o preterido, e ele falava assim, não, sinto tristeza. O que a Sophie Hellinger, que é a esposa dele, né, era esposa dele na época, ela ainda é viva, já até fiz um curso com ela, ela falou para ele, vamos constelar isso. E aí ela foi constelar essa vivência dele aos 92 anos, essa tristeza que ele sentia com a mãe. Eu vou falar o finalzinho dessa história aqui, que ele concluiu com essa constelação, tá? Fica aí que a gente depois fala sobre isso, porque vai fazer linha com o que a gente vai aprender aqui. Eu achei muito interessante essa... Eu já tinha falado sobre isso, mas é bom, a gente se reconecta com as mesmas coisas, né? Quando a gente vai estudar o tema de tomar os pais, de entender isso. Então, se para o Bert Hellinger, aos 92 anos, ele precisou olhar para isso, significa que a gente vai, vez por outra, durante... Oi, Mari. É Jaque seu nome, né? Eu acho que eu falei já Caroline. Eu falei, acho que seu nome é errado, eu não lembro. Mas boa noite para quem eu ainda não falei boa noite.
Então, aos 92 anos, o Bert Hellinger estava olhando para essa base da constelação, né? O pai e a mãe entender a história. Então, olhar essa questão de tomar os pais, né? E é muito interessante isso. Eu estava fazendo uma palestra há um tempo atrás, né? Umas semanas atrás, para um grupo de empresas, que, aliás, eu falei dessa questão do estilo, né? Quando a gente está em crise, nessa palestra. Aprendi muito sobre isso. E eu estava contando a minha própria história, porque o tema era o seguinte, né? Autoconhecimento, né? Por que o autoconhecimento é importante para aquela empresa, para aquelas pessoas daquela empresa que, aliás, passam por constante pressão e estresse. E eu estava trazendo algumas coisas. E o que eu falei para eles da minha história em relação ao trabalho, mas tem a ver com o tema para a gente entender isso de tomar os pais. Como a nossa história, como o nosso interno muda o externo. Então a gente às vezes tem uma tendência de ficar no externo, né? Falar assim, a culpa é do outro, a culpa é da empresa, e a gente esquece de olhar para a gente. Eu trabalhei, né? Minha mãe está aqui, minha irmã sabem disso, né? Trabalhei sempre muito no mundo corporativo, desde cedo, muito jovem. E eu tinha algumas pressões de trabalho, que é normal, a gente tem pressões de trabalho normais, né? No mundo corporativo, no mundo de empreendedor não é nada diferente, mas tinha um peso adicional para mim. Então, assim, tinha umas dinâmicas que eu passava ali naquele trabalho, principalmente quando eu tinha ali os 20 anos, 21, que eu ficava assim, eu estava ali naquele escritório e eu tinha uma sensação que o mundo estava passando, que eu estava ali, sabe? Era bem pesado para mim. E eu tinha algumas dinâmicas de trabalho ali com umas pessoas, né? E eram sempre mulheres mais velhas e que elas tinham o tempo de casa da empresa, praticamente a minha idade. Então já tinha um conflito geracional, mas também não era esse o problema. Tudo para mim era muito pesado, então o que eu sentia, né? Não vou entrar em tantos detalhes assim, mas é só para a gente contextualizar. Parecia, por exemplo, quando elas vinham muito duras para me passar algo ou dar um feedback, era sempre muito pesado, era sempre muito duro, era assim, ó, pá! E eu não tinha força suficiente para rebater, era um negócio assim que parecia que me paralisava, eu não conseguia reagir. E aí eu ficava, nossa, muito mal, né? Então, o meu corpo sentia, né? Então, já, claro que o ambiente era pesado, elas também tinham dificuldades internas, né? Mas sim, não era à toa que eu atraía aquela situação. E era, claro, né? Tinha algumas dinâmicas muito parecidas, até familiares, se eu fosse entrar na análise. Mas tinha uma coisa interessante de tomar os pais que eu queria falar, que é da minha história. Eu, né, o meu pai, né, ele trabalhou muito tempo viajando, a trabalho, então ele estava sempre muito fora durante a minha infância, né? E eu tive um distanciamento do meu pai. E o que a gente faz quando a gente tem um distanciamento do pai? A gente começa, porque você na sua criança espera que seu pai tenha determinadas atitudes e de repente ele não tem por questões dele, né? Ele não tem pelas questões dele, você criança espera algo dos seus pais, o que é natural. E eu tinha, obviamente, isso, mas meu pai, coitado, estava lá trabalhando, estava viajando, tinha uma série de coisas. E questões dele também, né, que ele já carregava isso. Então, existe um distanciamento nosso, para encurtar. Esse distanciamento do pai fazia com que eu perdesse algumas coisas relacionadas a esse lado do masculino, né, do pai, que vem do pai. Que eu já vou citar alguns. Mas o que a gente faz quando a gente tem um desafio com o nosso pai ou com a nossa mãe? A gente tem uma tendência a suprimir esse lado. Então a gente começa a ficar, entre aspas, contra o nosso pai. E aí você começa a falar, não preciso disso. Então você se distancia, você fala, não, eu não preciso do pai. E eu enfrento as coisas, eu vou e sigo. O que aconteceu na minha vida? Eu fui enfrentar o mundo veio assim, ó, pra mim, pá! E eu não tinha força suficiente para enfrentar, porque eu tinha esse distanciamento do meu pai, ou seja, eu suprimi essa necessidade que, obviamente, a gente tem desse lado do pai, porque a gente é 50% do pai, 50% da nossa mãe, inevitavelmente. E eu suprimi isso, e aí eu ficava nesse distanciamento com meu pai, não ia resolver a questão com meu pai, esse é o ponto. Eu ficava tentando outras coisas e a vida veio me mostrar algumas coisas, falar assim, você precisa ter coragem, você precisa enfrentar. Eu cheguei num ponto, numa época, que era tão forte para mim o que eu passava ali, que teve uma vez que eu estava voltando no metrô, eu simplesmente comi o almoço, fiquei mal, eu vomitei no metrô. Pra vocês terem uma ideia como o negócio era terrível para mim, era muito pesado. Quando a gente não tem muito conhecimento, a gente vai colocar, autoconhecimento inclusive, a gente vai colocar a culpa no outro. Então, fala assim, aquelas mulheres eram grossas,
não explicava o trabalho direito, etc, etc. Mas, na verdade, eu precisava me impor. Né? Eu precisava, o que a vida estava querendo me mostrar? Que eu precisava me impor, que eu precisava resolver um problema na minha origem, que, na verdade, o problema não era na empresa, o problema estava comigo. Então, eu precisei entrar nesse lugar, né? Eu precisei acessar novamente esse meu pai. Eu comecei uma construção ali, né, de acessar o meu pai já antes, fazendo terapia. Eu comecei a fazer terapia, psicoterapia com 19 anos, aí eu fui acessando alguns lugares. Quando eu comecei a entender o que se passava e comecei a internalizar o meu pai dentro de mim, parece que automaticamente, não foi tão automaticamente, eu mudei minha realidade. Eu lembro que depois que eu comecei esse processo, né, de entender que a história do meu pai era aquela, de que meu pai ele fez o que ele pôde e que eu poderia me aproximar dele independente disso, eu comecei a mudar a realidade externa. Então, eu lembro que pouco tempo depois que eu comecei a fazer terapia, eu mudei de departamento. Eu fui trabalhar com outras pessoas, com outro perfil, que era muito mais a minha cara. Então, eu me encontrei com aquele lugar que era mais comercial, de falar, pessoas mais jovens. Não era a questão da idade, mas era que tinha a ver, sabe? Era muito parecido comigo, eu mudei estilo de chefe. Foi muito interessante. Então, por que que isso aconteceu? Porque eu comecei a mudar a minha origem, porque o problema não estava na empresa. O problema estava comigo, eu atraí aquela situação. É sempre um convite da vida, coloca a gente naquela situação, fazendo um convite para falar, o que você precisa olhar, amigo? É isso, então eu precisei ressignificar essa minha história com meu pai, para que eu pudesse fazer essa mudança. Isso realmente foi reverberando na minha vida, né? E eu fui para outras mudanças, enfim. Mesma coisa o Bert Hellinger, né? Cada passo, eu sei que ele teve muitas dificuldades, porque nesse livro que ele conta, né, as dificuldades que ele teve com a mãe e o que ele vivenciou. Mas ele foi trabalhando ponto a ponto. Significa que talvez uma constelação você vai resolver de uma vez? Eu não acredito nisso. Acho que já muda, né? Tem um impacto, mas a gente vai entrando em camadas mais profundas. Porque existe uma complexidade nesse tema. Quando a gente fala de tomar os pais, tem uma complexidade no tema. Por quê? Aí a gente vai para um outro conceito. Mas antes de eu falar do outro conceito, eu queria contar uma outra constelação que eu tive. Que eu atendi há um tempo atrás. Porque faz tempo, aliás, acho mais de um ano. E tem muito a ver com essa questão de tomar os pais. Eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco para isso. Essa pessoa, quando ela veio me procurar, ela estava assim em frangalhos, para falar o português claro, né? Então ela estava sem energia nenhuma, mas a questão principal dela era relacionamento afetivo. Então ela não conseguia ter um relacionamento afetivo, era sempre um problema. Esse foi o ponto principal. Quando ela começou a me contar a história, aí ela começou a falar que ela não tinha energia, que na verdade o trabalho dela também não fluía, dinheiro, enfim, a vida dela estava assim totalmente do avesso. E aí eu comecei a entender a história, né? Porque o nosso trabalho aqui, né, sistêmico, é entender também a história. Quem traz a história é o próprio cliente. Então, ela começou a me explicar algumas coisas, como foi a infância. O pai dela, ele teve, assim, um distanciamento abrupto do pai dele. O pai traiu o pai dele, o pai do pai dela, que é o avô dela, ele traiu a mãe, aí os filhos foram para um outro canto. Era um problema. Ela também, né, por sua vez, tinha... Ela ficou muito... Ela tinha muitos traumas com esse pai. E ela tinha um negócio com a mãe, assim, um pouco de dó da mãe. A mãe dela era muito triste, geralmente, então ela tinha muita dó dessa mãe. E o pai era muito frio, tá? Esse era o contexto. Ele também foi frio, assim, dentro da visão dela, né, com ela na infância. Essa era a questão principal, mas eu tinha um negócio ali de baixa de energia, que sim, que era forte ali. E a gente trabalhou o seguinte, né? Eu falei, tá, é relacionamento afetivo que você quer olhar, vou colocar no campo, mas vamos olhar esse fluir da vida. O que eu percebi? A vida dela não fluía. E aí, nisso que a gente foi colocar no campo, ela me conta que ela teve um problema com o pai, isso já adulta, tá? Que o pai traiu a mãe, ela simplesmente avançou no pai. E aí ela morava com os pais, já era adulta, ela avançou no pai. Enfim, ela pegou e foi para defender essa mãe, ou seja, ela estava nesse processo de defesa dessa mãe desde a infância.
Então ela estava ali. Então, assim, quando chegou nisso, a sensação que ela tinha é como se o pai dela tivesse traído ela, não a mãe dela. Concorda que é uma relação de casal? Que é do pai e da mãe, não dela? Ela entrou na frente, então, tipo, ela foi lá e pá. Então ela simplesmente tomou as dores da mãe. Isso foi muito forte para ela. Só que ali no processo da constelação que a gente estava fazendo, ficou muito claro, né, vendo no campo, ficou muito claro que a energia dela, o fluir da vida, né, ficou lá atrás no campo, tá? Eu não vou mostrar aqui porque eu quero só contar, porque senão fica muito confuso. Mas a energia dela estava lá no passado, então a energia estava no passado, do lado do relacionamento afetivo. Então, ou seja, algo lá de trás. Que o relacionamento afetivo não se conectava com nada. A adulta dela estava de costas para tudo isso, junto no relacionamento de casal dos pais. Já falei sobre isso nas lives de relacionamento, depois vocês voltam lá. E no meio estava a criança dela, no meio, olhando para os ancestrais do pai. E o pai de canto olhando para ela. E a criança dela era aquela bonequinha da Mulan. Então, ou seja, estava pronta para a guerra, né? Porque a Mulan é uma guerreira. Esse fluir da vida estava atrás dessa guerreira, da Mulan, ou seja, dessa criança dela. A energia de vida estava lá atrás. Ou seja, a energia de vida dela estava lá no passado. Tinha algo da história dela no passado. Quem que era o bonequinho da energia da vida, do fluir da vida, era a Valente, né? Aquela de cabelo vermelho. Ou seja, era a Valente, a Mulan e ela ali, ó, defendendo o pai dos ancestrais. Essa era a questão. Ela estava defendendo, ela pegou para ela toda essa história. É como se ela, ao invés dessas questões ancestrais, desse padrão comportamental, primeiro ir para a mãe e para o pai, vir para ela, e depois vir para ela, estava vindo direto para ela, porque ela resolveu ficar na linha de frente. E o pai e a mãe dela estavam assim, ó, o pai dela estava de um lado e a mãe dela do outro. O pai dela no direito e no esquerdo, olhando para essa criança. Era assim, ela no meio. O pai dela era Branca de Neve e a mãe dela era Tristeza. Bem que ela falou que a mãe dela tinha uma questão da tristeza, era aquele bonequinho do Divertidamente Tristeza. Ela sentia por esse pai na hora que ela não sabia o que era. Quando ela olhou para o pai, ela sentiu um amor muito forte do pai, e a mãe ela sentia a tristeza, a vontade de cuidar. Nesses ancestrais era um conflito, era assim um negócio fortíssimo. Ou seja, o pai dela que foi tirado ali daquela história porque o pai dele traiu a mãe dele e ele teve que se afastar do pai. Ela estava pegando tudo para ela pegou tudo para ela. Então seria como se ela não tivesse mais energia para a própria vida, entende o processo? Ela não tinha energia para nada. Quando ela foi lá e entrou na linha de frente, já adulta, para defender a mãe da traição do pai, ela teve que sair de casa, sem nenhum preparo. Então ela estava assim, vivendo. Só que qual que é o ponto que eu quero chegar? Quando a gente fazia a constelação, a gente vai acessando algumas frases, né? Porque assim, existia um amor ali do pai, né? Que era uma coisa maior. Mas ela tinha uma mágoa, né? Uma dor ali, que é legítima também. Só que o que acontece? Ela estava presa na dor. Então eu falava para ela, olha para o seu pai e fala, você é meu pai. Ela, não consigo, não vou falar. Ela ficou a constelação praticamente inteira não querendo falar frase nenhuma. Não consigo, não consigo. Eu senti que não estava fluindo. Porque ela ainda estava presa nessa criança, a Mulan lá, que era o bonequinho do meio. E nessa dor, nesse conflito. E de alguma maneira, por alguma razão, ela não queria sair disso nesse momento, pelo menos. É o que eu percebi ali. Porque existia ali uma compensação, né, uma validação, um reconhecimento de ser um pouco a salvadora dos pais. Então tinha esse lugar, né, dela, de chegar ali e falar, eu resolvo, né, eu sou a pessoa. Dava um grau de importância para ela. Só que ao mesmo tempo se tirava ela do lugar dela de filha, que a gente tem lá, né, as leis sistêmicas, a gente fala da hierarquia, né, quem veio antes foram os pais, isso é automático, ela veio depois. Quando você tem alguma situação como essa, você meio que fica no lugar dos pais, porque ela queria resolver a dor da mãe, queria defender o pai inconscientemente de toda a história dele,
ela fica acima dos pais, ela entra para o lugar deles, que é o que a gente chama, né, na constelação de parentificação. Eu vou para o lugar dos meus pais, né? Só que quando eu vou para o lugar dos meus pais, eu perco a força do meu próprio lugar. E geralmente a minha vida não flui muito bem, que é o que acontecia com ela, a vida não fluía. Então ela não conseguia ter um relacionamento afetivo, ela não tinha um emprego que satisfazia ela, o dinheiro sempre ia embora, então assim, ela não conseguia ter energia. E qual que era o processo? Aí você vai falar assim, mas pô, ela teve várias coisas, o pai dela não foi legal com ela, e realmente isso é legítimo, não foi. Porém, o que estava acontecendo? Qual que era o sintoma? O sintoma era que algo não estava indo bem, né? Que a vida dela não fluía, esse é o sintoma. Aí você tem que falar qual que é, o que a gente precisa olhar. Ficou muito claro que ela estava assumindo a linha de frente. No processo, eu fui colocando ela no lugar, né? Então, eu fui colocando ela ali no lugar de filha, substituir esses elementos para ajudar ela a ter essa compreensão. Ela teve essa compreensão no mental, mas aqui não conseguiu. Tudo bem. A gente voltou depois, porque eu faço o retorno, né? Em 30 dias a gente fez o retorno. Ela estava exatamente igual. Do mesmo jeito que ela entendeu, eu repassei tudo, né? Mas ela estava assim, porque não sei o que, o meu pai, bababá. E aí eu fui até reanalisar, porque aí eu fui olhar agora como que tinha sido o retorno, né? E ela estava exatamente, eram posições diferentes, mas que representavam a mesma coisa. A criança dela junto com a energia e o pai e a mãe dela do lado. O futuro, eu coloquei o futuro nesse caso, estava de costas, ela estava de costas para o futuro. E a adulta dela olhava para esse futuro, entende? O boneco que representava ela adulta olhava para o futuro olhava para a criança com a energia ou falta dela, que estava ali emaranhada com os pais. Esse é o ponto, ela precisa entender qual é essa finalidade desses pais. Que não é essa que está acontecendo, porque isso está impedindo ela de chegar no futuro, de ter um futuro mais leve. Aí você vai falar, mas e se o pai fez um monte de coisa, eu vou ter que ir lá e falar assim, eu tomo o pai, eu aceito tudo do jeito que é. Não é assim, né? O que é... Eu até monto, né, uma estrutura, digamos assim, de como que é isso. Porque é bom a gente ter essa noção, né? Porque a gente entra em lugares muito profundos quando a gente fala de pai e mãe. Entra em lugares profundos. Entram em gatilhos. Então, quando a gente vê as pessoas falando, né, psicólogos, terapeutas falando de pai e mãe, a gente vê muita dor, né? A gente discutindo ali o que causou, o que não causou, a gente fica muito, porque entra num lugar profundo. Mas qual que é a fonte principal? Não dá pra gente negligenciar que aconteceram coisas durante a nossa vida e a nossa infância. Isso é a primeira coisa, a gente tem que reconhecer. Mas, até o Bert Hellinger fala nos livros dele, né? A gente tem os nossos pais, na verdade, são o nosso canal para a fonte de vida. E a fonte de vida é o nosso bem mais precioso. A gente está aqui agora, fazendo essa live, falando aqui no momento presente, é tudo que a gente precisa para que a gente tenha uma vida melhor. É estar vivo. E os pais são essa fonte de conexão. Essa é a primeira coisa. E pelo fato de eles serem essa fonte de conexão, inevitavelmente você liga com eles. Não tem jeito. Mas eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe, meu pai me abandonou, eu sou adotado. Enfim, você tem essa conexão. Então isso a gente precisa entender, que existe essa conexão independente do que aconteceu. Mas vamos lá, então tem a fonte de vida e você. Aí você veio para essa vida. O que acontece quando você vem para a vida? Vem uma série de coisas. Você faz parte de uma família que tem um padrão de comportamento. E aí isso vai transformando o seu sistema de crenças, né? Como você enxerga a sua vida atual. E aí você está na infância, onde você tem o aprendizado. Você vem para a infância, na verdade, de uma forma aberta, né? Bem conectado com esse amor da fonte. Porém, você já vai recebendo essa carga, que são esses padrões comportamentais só de você ter nascido naquela família. E vai te transformando, né? Eu posso até complementar, né? Um mapa mental, que falam tanto, o mindset, mapa mental. Vai criando um mapa mental na tua cabeça, de como o mundo funciona. E você vai começando a enxergar o mundo através dessa lente, né? Desse mapa mental, esse sistema de crenças. E aí, o que acontece? Tem todo esse padrão. Tem uma tendência dos seus pais cometerem aí algumas coisas muito parecidas com o que os avós cometeram, como é esse caso dessa cliente,
né? E aí ir repetindo, você passando por algumas situações desafiadoras, né? Os traumas que são gerados muitas vezes por negligência, por abuso, por violência, por tudo mais. E aí você vai criando mais modelos mentais, você vai enxergando a vida através desse lugar. E quanto mais você se conecta com esse sistema de crenças que te coloca nesse lugar, menos você se conecta com a fonte de vida. Ou seja, por isso que é difícil você se conectar com a abundância muitas vezes, que a abundância está conectada na fonte. E aí aí você vai se conectar com seus pais. Ao invés de você olhar para os seus pais aqui desse lugar da fonte, você olha para os seus pais por esse sistema de crenças, por tudo que eles fizeram, aí você vai sempre se conectar com isso. Aí eu entendo que é importante você entender isso que aconteceu. Você precisa entender, porque senão você também não tem ferramentas para entender qual que é o seu caminho de evolução. Então você precisa entender, de repente, os seus pais fizeram algumas coisas que não foram legais, foram ausentes, te abandonaram. Você precisa entender. A questão é ficar preso nisso. Porque existe uma tendência nossa, como eu falei no início, da gente ficar preso numa crise de adversidade, porque o nosso cérebro vai para o negativo. Por conta da ancestralidade, dos primatas e do nosso sistema cerebral. E aí eu fico sempre nisso, né? E aí eu não saio. O problema é esse, né? Eu ficar assim, pô, minha mãe não sei o quê, minha mãe fez isso. E aí eu não saí desse lugar, e isso eu vou perpetuando para minha vida e para as minhas relações. E aí nas relações o que vai acontecer? Você vai ter situações que vai te colocar de novo em xeque para você olhar para isso. Só que o convite é um pouco diferente, né? O convite é como para você ir retornando para a sua fonte. Esse é o convite. Você ir retornando para a fonte. Peraí, você tem que resolver alguma coisa. Você não é isso aqui. Você não é esse sistema de crenças e pensamentos que você foi aprendendo no decorrer da sua infância. Ou que você até carrega da sua ancestralidade. Você é a fonte. E os seus pais estão ali. Inevitavelmente você vai se conectar com eles. E isso também é importante saber, que você vai falar, mesmo que você fique ali na dor, você tem que entender que em alguma ligação você vai ter com esse pai e com essa mãe. E isso é inevitável. E pode ser que, dependendo da história que você tenha com seu pai e com a sua mãe, você vai precisar não ter convivência, por exemplo, para a sua saúde mental, né? Ou às vezes seu pai tem um grau de consciência tão baixo, sua mãe tem um grau de consciência tão baixo naquele momento, nesse momento dessa vida, que você não tem condições de ter esse relacionamento onde você queria. Isso também é importante reconhecer. Porém, o lugar que a gente está caminhando para chegar é esse aqui da fonte. Porque é esse que vai fazer diferença na nossa vida. Quanto mais a gente se aproxima da fonte, mais diferença a gente começa a se apropriar da nossa própria vida. Porque essa é a questão. Eu saí disso aqui e me apropriar da minha vida, porque meu pai e minha mãe também tiveram os desafios deles. E eles vão lidar com esses desafios. Só que enquanto eu estiver preso nessas histórias, eu não vou conseguir sair muito disso, que é o caso da cliente. Ela ainda está presa nisso que o pai fez, que a mãe fez, que o pai foi ausente, que o pai traiu a mãe. Pô, ela tem, sei lá, mais de 30 anos e ela está ali. A mãe dela não reclamou, entende? Que assim, vendo ali o contexto, a mãe dela não reclamou da traição. Está lá com o pai até hoje. Quem está brigada? Ela. Quem está em outro lugar, tudo bem que é até importante ela sair de casa, né? Às vezes era necessário também até sair desse lugar para ela poder olhar. Não foi à toa que ela veio fazer a constelação, precisou sair literalmente. Mas ela que está sentindo essa dor e os pais estão lá, na dinâmica deles, entende? Então, o reconhecimento é importante. Então, quando o pessoal fala, você tem que tomar os pais, parece que você tem que colocar os pais idealizados, o super-homem e a Mulher Maravilha. Quem olha para os pais como super-homem e Mulher Maravilha é a nossa criança, porque a nossa criança tinha essa expectativa. Então, o exemplo que eu dei lá meu, né? A minha criança queria que meu pai fosse daquele jeito, super presente, que me jogasse para cima, ficasse brincando comigo. Ele não fez isso, porque ele não conseguiu fazer pela história dele. Mas a minha criança queria que ele fosse assim. E aí eu ficava preso nesse pai idealizado e não o pai real. E o pai real também tem dores. E aí você começa a reconhecer que você e seu pai são a mesma coisa. Que você também tem dor, seu pai também tem dor. Você começa a acessar um lugar novo, que é esse lugar de compreensão. Tem uma coisa que o Bert Hellinger fala no livro, né? No livro dele, que eu achei muito interessante nessa questão de tomar os pais, né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
fala o seguinte, ó. Porque assim, o pessoal fica falando, ah, mas na constelação pai e mãe, não sei o quê, e a mãe narcisista e o pai não sei o quê. Acho que ficou claro essa estrutura que eu montei. Não é que você vai negligenciar, né? Que é o que ele fala aqui, ó. Aceitar os pais significa, ó, quando sentimos que os nossos pais nos devem alguma coisa, temos uma imagem do que possa ser. Então, se eu ainda estou achando que eu fico criando uma imagem. Aceitar os pais significa reservar a essas imagens benignas um lugar em nossos corações e permitir que ali façam boas obras. Estou lendo, olhando para baixo que eu estou lendo o livro. Outra coisa que ele fala aqui, ó, aceitar os pais não quer dizer negar as coisas negativas, mas permitir a nós mesmos tocar as profundezas de seus corações. Então, assim, eu não vou negar que aquilo aconteceu, porque aquilo também vai me ajudar a me conhecer. Eu vou entender quem eu sou através dessa história, né, desses desafios. Porém, eu vou acessando a fonte, que é acessar esse coração, que em algum lugar o seu pai e sua mãe também têm. Você acha que a pessoa tem uma doença ou ela faz algo simplesmente porque ela quer, né? Ela veio aqui, não, tem alguém, teve uma criança, seu pai também foi uma criança, seu pai foi um bebê, sua mãe foi um bebê, uma criança que tinha ali as dores dela. Quando você começa a entender que seus pais, né, a música do Renato Russo, né? Seus pais são crianças como você, não adianta ficar culpando. E é isso, né? A gente é igual. E aí você começa a reconhecer esse lugar, aceitar essa realidade, e aí você acessa esse coração. E lembra que eu falei da constelação do Bert Hellinger? Que ele fez lá, eu contei para quem não estava aqui, que o Bert Hellinger, quando ele tinha 92 anos, ele ia completar 92 anos no livro dele da biografia, ele sentiu uma tristeza profunda e uma sensação de que a mãe dele preferia o irmão dele. Isso dava uma tristeza, ele sentiu o abandono. E aí a Sophie Hellinger, esposa dele, falou, vamos constelar isso aí. E aos quase 92 anos ele foi constelar a mãe. E aí teve o resultado disso, que eu vou ler aqui no livro. Aí a Sophie falou assim, vamos constelar. Aí ela e uma amiga que estava nos visitando entraram na constelação como representantes e mais tarde eu fui inserido. Ele colocou aqui, ó, a realidade veio à tona e sentiu o grande amor que a minha mãe sempre tivera por mim. Sim, esse amor sempre estivera presente, assim como o meu amor por ela. Desde essa experiência, minha alma se encheu de uma paz profunda. Aí tem a pergunta aqui, o que isso nos mostra? Que até mesmo com quase 100 anos, ainda permanecemos crianças. Que até mesmo para um quase centenário, o relacionamento com a mãe é decisivo para o bem-estar da alma. A importância da mãe para a nossa vida é incrivelmente grande. Onde começa então a nossa alegria com o nosso próprio ser? Ela começa com a alegria que sentimos com os nossos pais. Imagine que Deus olha para os nossos pais tal como os fez. Como demonstra sua alegria com elas? Com a faísca divina? Ele gosta muito deles. Que lindo, né? Então, assim, é isso. É você acessar um amor muito maior do que qualquer desafio que te desconecta dessa fonte, né? Então, assim, existe um amor muito maior que não é esse amor que a gente aprendeu, né? Esse é o ponto. Que a gente também tem uma visão distorcida do que é o amor, né? O amor parece uma aceitação, né? Uma coisa assim, eu tenho que aceitar tudo, ficar, né, subserviente. Esse amor é uma coisa muito maior, né? Esse amor conecta a gente na fonte. Conecta a gente a algo muito maior, né? Que é esse poder ilimitado que a gente tem, né? E muitas vezes a gente precisa olhar, mas não é um processo tão simples, porque o Bert Hellinger com 92 anos estava lá, né? Olhando para isso. Então a gente vai fazendo, a gente vai se deparar muitas vezes com uma história difícil, a gente vai olhar para nossa mãe, para nosso pai e falar, putz, ainda estou sentindo isso com essa idade. Vai, às vezes você vai. O melhor é reconhecer que isso existe. Aí quanto mais você reconhece, vai saindo disso. E aí você vai vindo para a sua vida, né? Você vai se apropriando do seu lugar. Você volta, na verdade, para o teu lugar. Que esse é o ponto, voltar para o seu lugar. Que nem o exemplo da cliente, ela estava lá no centro, né? Querendo resolver o problema do pai e da mãe. Ela precisa voltar para trás e deixar os pais dela darem essa força para ela seguir. Esse é o segredo, né? A força para a gente seguir. Isso é tomar os pais, né? Reconhecer quem eles são, aceitar que o seu passado foi desse jeito e começar a acessar um amor maior e não o amor da criança, porque o amor da criança é um amor idealizado.
É um amor que não existe, coloca os pais num lugar que eles não vão ocupar, né? Porque nós somos seres humanos. Assim como com os filhos, nós vamos fazer a mesma coisa e por aí vai. Então isso é tomar os pais, é reconhecer quem eles são e acessar a fonte. Eu estava até lendo um livro da Penny Pearson, né, que é sobre frequência vibracional, e ela fala dessa frequência original, né, que todo mundo tem, que tem a ver com isso, né? Só que a gente vai entrando em frequências, né, com as pessoas, relações que são menores e vão tirando a gente desconectando um pouco da frequência original. Nada mais é do que essa fonte. Então, cada vez mais, e isso coloca a gente também, aumenta a nossa frequência e a gente vai atraindo coisas melhores para nós. Porque tudo é frequência, então quanto mais eu saio disso e vou me conectando, eu aumento a minha frequência, acesso a minha frequência original e atraio coisas melhores. E aí, coisas melhores são o quê? Relações melhores, um trabalho que te satisfaz, você não vai ficar fazendo algo que você não gosta só por dinheiro. Você vai ter uma energia equilibrada e boa com o dinheiro, uma boa relação com ele para você realizar seus sonhos. Você começa a acessar essa fonte, que é essa frequência original. E por que os pais são tão importantes nesse processo? Porque eles estão ali nessa fonte original. Eles vieram, foram escolhidos, e você escolheu eles para vir para cá, através deles. Por isso que é tão forte. E aí, por mais que a gente estude, fica, não, porque minha mãe é narcisista, minha mãe não sei o quê. É isso. Mas você vai se conectar com ela. Minha mãe me deu para doação. Eu não falo que me abandonou, me deu para doação, por algum motivo, né? Se você é adotado. Então ela me doou. Então, assim, esse é o movimento. Isso é aceitar que ela doou, que provavelmente foi um ato de amor muito grande, que deve ser muito dolorido doar um filho, independente de qualquer condição. Então ela me doou. Então eu falo, é isso. Mas me dói também saber que ela me doou. Eu queria estar com ela. Esse é o reconhecimento. E aí você fala, tudo bem, mas isso foi assim. E aí eu vou me conectando com essa energia maior, com essa frequência original. Mas é uma construção, né? É mais fácil falar. Na realidade, não vamos ver, vai dar muita sensação. A sua mente vai ficar entrando no ego e vai falar que não é bem assim. Vai escutar uma live ou alguma coisa e falar, nada a ver que esse cara tá falando. O ego vai vir e falar que não é bem assim. Pra gente se desconectar da fonte principal. Essa é a fonte que a gente escolheu para estar aqui. E quanto mais a gente se conecta com ela, melhor vai ser pra gente. A gente vai viver muito melhor. Ok? Bom, acho que foi esse o ponto em relação a tomar os pais. Espero que eu tenha sido claro. Caso eu não tenha sido, né? Porque eu sei que a responsabilidade da comunicação é de quem fala, né? Vocês me falam que eu explico de uma outra maneira, faço outra live falando sobre isso. É um tema profundo e às vezes simples, só que o simples é tão complexo, né, na nossa vida por conta do ego, né, que fica criando coisa na nossa cabeça, né? Mas a constelação ajuda muito no processo, né? A gente sair um pouco desse ego, sair do mental e olhar para o que a gente precisa, né? Como aquela cliente, estava muito claro que ela precisava sair do centro. Mas, assim, também está tudo certo, nesse momento ela não conseguiu. E também está certo. Ela vai conseguir em outro momento, talvez ela vai ter que enfrentar uma dor maior para poder olhar e aceitar o convite que a vida está dando para ela. Que é olhar para esses pais do jeito que eles são. E não... Né, existe uma diferença entre ser vítima e se vitimizar, né? Vítima a gente foi às vezes, mas vitimizar é outra história. Coloca a gente na criança, né? E aí a criança tem dificuldade mesmo de evoluir. Vamos fazer uma meditação pensando sobre isso? As outras duas últimas lives que eu fiz sobre vida amorosa, eu fiz um movimento no campo, tá? Constelação. Então volta lá, quem não assistiu, né? E faz os movimentos, porque sempre é legal entrar em contato com o campo na prática. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma meditação, a gente acessar um pouco esse lugar. Acho que vale muito a pena. Que esse é o convite desse portal 4 do 4, eu não entendo nada de portal, tá? Mas eu imaginei que 4 do 4 seria um dia interessante, né? Número 8. Tudo bem que tem o 2024, mas eu tô falando 4 do 4, dá 8, que é o número da prosperidade. Então a gente tá num bom dia hoje. Vamos lá, eu vou colocar aqui a música. Deixa eu só ligar aqui. O que a gente vai fazer, tá? Eu sempre faço uns combinados dessas meditações. Ixi, até clicou a música aqui.
Quando você faz essas meditações, primeiro que a mente, o ego, né, que é o ego na verdade, ele fica tentando tirar a gente desse lugar e às vezes é normal. Uma forma da gente tentar não se cobrar é se vier, você fala, beleza, tá tudo certo. Se você volta para a respiração, não forçada, né? Respira e você tem atenção para a respiração, é uma tendência de você sair desse mental, de você ir lá e sair desse ego. Porque o ego vai tentar te colocar, né, pensar no que você tem que comer, ou que você ainda não fez a janta, ou amanhã que você tem negócio de trabalho, vai fazer isso. E também não se cobra de visualizar, porque umas pessoas têm mais facilidade de visualizar, outras não. Às vezes a gente sente, e o importante é sentir e aceitar as coisas do jeito que elas são, que é igual tomar os pais, aceitar os pais, tomar os pais e aceitar os seus pais do jeito que eles foram pra você, tá? Vou colocar aqui a música. Então eu convido você... Deixa eu ver se ela foi pro meu... Foi. Eu convido você a fechar os seus olhos. Ficar numa posição confortável. Fazer uma respiração. Mais uma vez. Agora vai voltando a respirar normalmente. E vai dando atenção para a respiração. Veja se ela vem um pouco mais curta. Se ela está um pouco mais profunda. Se é uma respiração aqui com o peito, com o abdômen. Vai dando atenção a essa respiração. Vai pedindo também uma autorização para o seu inconsciente, para que você possa acessar um pouco mais profundo, para que você possa acessar algo fora da mente. Vai fazendo esse convite para o seu inconsciente. E agora vai respirando um pouco mais profundo. E a cada respiração você vai ficando cada vez mais no seu processo inconsciente, indo cada vez mais profundo. Isso. E agora você vai sentindo uma energia atrás de você. Essa energia são dos seus ancestrais, seu pai, sua mãe. Mesmo que você não tenha conhecido seus pais, você vai sentindo essa energia. E de todos aqueles que vieram antes dos seus pais de origem, seus avós, bisavós, todos aqueles que vieram antes de você estão atrás de você, seu pai no seu lado direito, sua mãe no seu lado esquerdo. Se caso você tenha tido outros cuidadores, pais adotivos, você também pode incluí-los agora. Eles também fizeram parte da sua história, da sua infância. E com essa energia, agora você vai um pouco mais profundo. Você vai encontrando talvez uma estrada, um caminho. Essa estrada vai te dando um acesso, talvez você visualize algum campo, a natureza, ou algo que se apresentar para você, ou uma estrada. E você encontra aí um portal, pode ser uma porta, um portão. E com a força desses ancestrais atrás de você, você sente o impulso de entrar nesse portal.
quando você entra nesse portal, você começa a acessar a sua vida de forma dissociada, como se fosse um filme. Você vai vendo. A gente vai começar de frente para trás. Então você vai vendo a sua vida agora, nessa fase adulta, suas relações, seu trabalho. Talvez você esteja passando por uma fase um pouco mais desafiadora. Tudo isso você consegue enxergar nesse filme. Você vai voltando um pouco mais. Talvez aí num relacionamento, casamento, divórcio. Um trabalho que você já não tem mais. Você vai observando, sentindo. Agora você vai voltando ali para sua fase adulta, início da fase adulta. Vai sentindo sentimento, sensação, visualizando talvez alguma cena que vier. Agora você lá na adolescência, talvez na escola, com os amigos, com a família, os primeiros relacionamentos. Você vai enxergando esse filme. Agora você vai voltando para a sua infância. Talvez venha alguma sensação, seu pai, sua mãe, seus cuidadores. Podem vir boas lembranças, talvez umas lembranças um pouco mais difíceis. Mas você olhando de fora, você consegue compreender que essa foi a sua história. E agora você volta um pouco mais. Você é um bebê, bebezinho, sendo cuidado, compreendendo que se esse bebê não tivesse sido cuidado por alguém, você não estaria vivo hoje. E agora você volta um pouco mais. E você volta num tempo e espaço que nem você tem total compreensão, mas você volta antes desse momento, no momento em que você se conecta com esse pai, com essa mãe, com essa família, com toda essa história que você já sabe que vai vivenciar. E agora você se conecta com essa frequência, com essa fonte, com essa sensação que vem antes de tudo isso, e com essa escolha, e com essa conexão, com esse pai, com essa mãe. E agora você diz mentalmente: eu compreendo e aceito viver essa história. Aí você vai acolhendo a sensação que vem quando você faz essa escolha, e você vai voltando, olhando novamente para esse filme, agora com uma nova compreensão, desde a sua infância, adolescência, início da fase adulta, até chegar ao momento presente. Você entende, compreende, aceita. E agora você se prepara para voltar. Vai voltando desse local onde você assistiu esse filme. Volta para aquela estrada. Reencontra os seus ancestrais. Com essa mesma força, você vai voltando. Talvez venha uma sensação, uma emoção, uma tristeza ou alegria, uma leveza. Seja qual for a sensação, você acolhe
E agora compreende que ela é necessária. E agora você vai se preparando para voltar, respirando. Eu vou contando de 1 até 5. Quando chegar no 5, você vai voltando. 1, 2, respira. 3, mexendo um pouco o pescoço. 4, respira. E agora no 5, devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Vai colocando aqui a mão no cardíaco, né, no chakra cardíaco, massageando, mesmo que tenha sido muito bom ou talvez desafiador, ela vai te ajudar a integrar essa história. E me avisa se está tudo bem, se conseguiram fazer a meditação. Vou esperar um pouquinho. Conseguiu fazer? Jô Tavares mais ou menos, tudo certo. Você pode refazer depois, num outro momento. Momento desafiador, obrigada. Não conseguiu relaxar totalmente, pode ser também. Bela conseguiu fazer, minha mãe também conseguiu. A Mari nem queria mais voltar, eu também tive um pouco dessa sensação. Depois eu vou fazer amanhã. Eu do outro lado, às vezes eu faço a meditação, eu sinto uma coisa, né, quando eu tô conduzindo. Quando eu tô no outro lado, eu sinto outras coisas. Eu vou fazer amanhã, eu falo pra vocês, tá bom? Espero que esteja todo mundo bem, a gente pode refazer. Indica aí essa live pra alguém que precisa ouvir isso, precisa tomar os pais, ter mais consciência, viver mais leve. E é isso, tá bom? Se cuidem aí, boa noite. Um beijo.